Olá, segundo ano. Preparados para a nossa aula de artes? Eu espero que sim. Então, hoje na nossa aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as cores quentes e as cores frias. Mas antes, eu gostaria que você olhasse para essas duas imagens e conseguisse ver quais as sensações que você tem ao olhar para essas imagens. O que ela está retratando para você? O que o lugar está claro? O que o lugar está escuro, frio? O que você consegue enxergar? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Muito bem. Para mim, para tia Rose, eu vou falar para você o que a tia Rose, ela consegue perceber quando ela olha para esses dois quadros aqui. No primeiro, eu estou imaginando que esses dois cachorrinhos aqui estão em um ambiente à noite iluminado por uma luz. Pelo tom que a luz está aparecendo, e você consegue enxergar que aqui tem uma vela. E tá vendo que a partir dessa vela, ele está iluminando o espaço aqui onde estão os dois cachorrinhos? Então, aqui eu consigo perceber que esse cenário ele é à noite, porém, eles estão em um local que está iluminado. Eu percebo que é à noite porque o fundo está escuro. Ele usou aqui um tom de azul e um tom de roxo e até preto e cinza para poder mostrar que lá atrás, ó, tá escuro, mas aqui tá claro porque nós temos a iluminação vindos da vela. No segundo quadro, eu já imagino uma paisagem de roça, né, da zona rural, onde está muito quente. E eu consigo ver que está quente pela presença de tons aqui mais pro vermelho. Quando a gente pensa no fogo, a gente não vai pensar nos tons justamente de amarelo, de laranja. O sol, quando está se pondo ou quando está nascendo, ele não transmite raios que mudam entre amarelo, laranja e até vermelho. Então eu consigo ver aqui que é um dia de sol e que está muito quente. Então, nas duas imagens, a gente consegue ter sensações através das cores que estão sendo representadas. Essas duas imagens, elas já são imagens que, para mim, retratam momentos mais da noite. Aqui pode ser um entardecer. Aqui nós já temos a noite, tanto é que a lua ela está iluminando a água. Então aqui já são cenários noturnos para mim e para você. Que cenário é esse na sua cabecinha? De dia, de noite? Essas sensações que nós temos diante das cores, elas são justamente quando nós juntamos aqui as cores quentes com as cores frias. Essas cores é que nos darão a noção de dia, de noite, se está claro, se está escuro. E a gente utiliza isso através das cores. Como você pode ver nessa tabela, que também tem no seu livro, todas essas cores aqui, vermelho, laranja e os seus tons, amarelo e os seus tons e o verde claro, a gente tem aqui como cores quentes. Já as cores frias, nós temos o verde, o azul e os seus tons, o azul escuro e os seus tons e o rosa como cores frias. Essas sensações que nós temos diante de um quadro, ela é criada justamente quando nós conseguimos fazer a junção das cores quentes e das cores frias, como vocês puderam ver lá nos quadros do segundo slide. Essa tabela que a tia está colocando, ela é super importante quando nós estamos trabalhando com tinta. Porque nas caixinhas, elas não vêm todas as cores, não é? Ela vem o vermelho, vem o amarelo, vem o azul, vem o branco, o preto, mas não vem, por exemplo, o rosa, o marrom.
ou um verde claro, ou um laranja claro, ou laranja em si. Não tem. Você precisa, então, fazer a combinação de cores para que você chegue a esse tom. Então, essa tabela, você pode fazer um print na sua tela, ou fotografar a tela do seu computador, ou anotar, se você preferir, para que você, quando estiver fazendo o seu desenho, consiga fazer as misturas, as combinações de cores, para que você possa pintar o seu desenho de acordo com a legenda da sua atividade. Agora, na sua paleta aí de cores que vem na sua caixinha, o branco é uma das cores mais importantes, porque quando você quer fazer um tom mais claro de uma cor que já vem na caixinha, é o branco que vai te ajudar a chegar nesse tom. Se você quiser fazer um verde bem clarinho ou um azul bem clarinho, você vai conseguir juntando o branco e esse azul, o azul e o branco, o verde e o branco, para te dar aquele tom mais claro. Tá? Então, para além das cores que tem aqui na tabela, lembre-se que você também pode transformar essas cores que estão na sua caixinha em cores mais claras usando o branco. Não adiciona água, porque senão vai demorar mais para o seu desenho secar, tá? Então, usa sempre o branco para trazer esse tom mais claro. Então, vamos começar a nossa atividade? Para a aula de hoje, você vai precisar de alguns materiais além das suas tintas. Eu sugiro que você tenha aí uma folha de papel ofício, papéis de seda nas cores quentes e frias, onde eu comprei só tinha essas cores, então eu peguei um laranja, um amarelo, que são cores quentes, e peguei também o verde. Você vai precisar de um pincel, de uma tesoura, de uma cola e das tintas que a tia já enviou para os alunos que têm tinta, tá? Alguns alunos estão lá na escola, depois foi que eu encontrei o pincel. Acho que Arthur tem um pincel lá na escola, não é, Arthur? Então, você vai ter que improvisar aí, tá bom? Então, esses serão os materiais que você vai usar. Os papéis de seda você vai usar para a segunda atividade de hoje. Mas no lugar do papel de seda, você também pode usar qualquer papel colorido que você tenha na sua casa. Não precisa ser necessariamente o papel de seda, tá bom? Então, vamos começar? Na página 9 do seu livro, pede para que você pinte com tinta guache nas cores azul claro, azul escuro, verde e roxo e crie um quadro no espaço abaixo para representar suas sensações diante das cores frias. E pede também para que você use a sua imaginação. Eu sugiro que você pegue uma folha de papel ofício e que você corte essa folha de papel ofício do tamanho do quadradinho que você tem aí no seu livro. Porque, por exemplo, você vai ter que esperar essa tinta secar para você fazer a próxima atividade, não é? E se você fizer o desenho e borrar e querer fazer novamente, não é melhor você ter isso separado? Então, você vai pegar, eu sugiro que você recorte essa folha de papel ofício e faça o seu desenho nela, tá certo? Igual a tia fez aqui. A tia recortou a folha de papel ofício e fez o desenho. A tia colocou o desenho dela numa folha maior porque eu preciso tirar as fotos para que você veja como eu fiz, não é? Então, por exemplo, se você não sabe desenhar, já que o importante é que você possa usar as cores frias nesse desenho, você pode pedir a ajuda do seu pai ou da sua mãe. A tia também não tem grande habilidade de desenho, não é? Mas tem gente que consegue olhar para um objeto e representar ele numa folha. Então, não tem problema se você pedir a ajuda do seu pai ou da sua mãe ou do seu irmão para fazer o desenho para você, mas a pintura é você que tem que fazer, tá bom? As misturas de cores, a mamãe e o papai ou seus irmãos pode até te ajudar, mas você que tem que pintar, que tem que colocar a mão na massa. Então, busque fazer um desenho que você consiga usar
as suas tintas guache que você tem aí. Porque você vai precisar pintar com um pincel, não é? Então, não pode ser um desenho muito pequenininho, tem que ser um desenho que ocupe o espaço da folha que você tem aí, destinado para fazer a sua atividade. Então, vai lá, capricha, faz um desenho e lembre-se que esse desenho você vai ter que usar as cores frias, ou seja, o azul claro e os seus tons, o azul escuro e os seus tons, o verde e o roxo. São as cores que você precisa desenhar aqui, pintar o seu desenho. Então, vamos lá. Posso fazer um pôr do sol, tia? Um pôr do sol, você vai ter cores quentes, não é? Então, você não vai poder fazer um pôr do sol. Pensa sempre em imagens que você vai, desenhos que você possa usar as cores frias para você colorir, certinho? Depois que você pensou direitinho qual é o seu desenho, aí chegou o momento da gente pensar quais as cores que nós vamos preparar. Para você poder preparar as suas tintas, você vai precisar de qualquer vasilhinha para você poder misturar as suas tintas. Aqui em minha casa, eu tenho esses copinhos de café e esses colherzinhas de sorvete. Eu já tinha aqui, mas você pode usar qualquer coisa para misturar, tá? Um palitinho serve para você misturar. Se você tiver mais de um pincel, também pode. É porque a tia só tem esse pincel aqui, que já tá, inclusive, bem velhinho. Então, como eu só tinha esse, a tia vai usar essas colherzinhas para mexer e esses potinhos para fazer as misturas da tinta. Mas vai misturando de acordo a cor que você quer pintar. Por exemplo, eu escolhi começar a pintura do meu desenho pela grama. Eu quero usar aqui o tom verde. E eu quero fazer um verde mais claro, não? Eu não quero fazer esse verde escuro que vem aqui no potinho. Então, eu vou usar o verde junto com o branco, tá? O verde junto com o branco para mim poder pintar aqui minha grama. Então, eu vou colocar no meu potinho o verde e o branco, vou mexer e eu vou adicionando a minha tinta de acordo com a cor que eu quero. Então, se ficou bom, ótimo, já pode pintar. Se não, vai acrescentando mais um pouquinho de tinta até chegar no tom que você falar assim, não, é esse o verde que eu quero, é esse o tom que eu quero pintar. Para isso, começa sempre colocando pouca tinta, porque senão você vai desperdiçar muito. Então, começa sempre com pouco e vai aumentando. Aí, você coloca um pouquinho de verde, um pouquinho de branco, né? Depende da cor que você vai querer usar dentro da palheta de cores frias que você já tem aí lá no iniciozinho, explicando como faz. Então, eu escolhi a minha cor e eu comecei a pintar. Na hora que eu comecei a pintar, observa que ela já vai secando, tá vendo? Mas isso só acontece se você não exagerar na quantidade de tinta que você põe no seu pincel. Tem que ir devagar para que você possa conseguir contornar o seu desenho sem borrar. Tá vendo aqui, ó? Depois, esse espaçozinho que ficou, você arremata no final. Você conserta, tá? No final. Agora não, senão você pode correr o risco de borrar. Então, você vai fazer a pinturinha na cor que você desejar. Como eu quis aqui um verde claro, eu usei lá o branco para dar um tom mais claro ao meu desenho. E assim eu fui pintando minha grama até que chegou ao final dela e eu resolvi que vou pintar a minha Kombi de azul escuro, só que eu quero um azul um pouquinho mais claro do que o azul que vem na própria tinta, então eu vou usar de novo o branco para me dar um tom mais claro. E para não desperdiçar muito a tinta, além de pintar de azul a minha Kombi, depois, quando eu já tiver pintado a minha Kombi todinha, eu vou pintar o meu céu de azul claro. Então, eu vou reservar o que sobrar aqui dessa mistura para me colocar mais um pouquinho de branco e pintar o meu céu. Então, vamos lá? Eu coloquei a minha tinta azul e a minha tinta branca e eu vou misturar para ficar esse azulzinho mais claro. Tá vendo a diferença? Eu quero um azul mais claro, eu não quero esse azul aqui do pote.
Aí eu coloquei ele aqui, ó, e comecei a pintar a minha Kombi. Viu que bonitinho? Aí eu pintei minha Kombi todinha. E agora, esse azul que sobrou, eu vou deixar ali reservado, porque eu quero pintar o meu céu com ela. Mas depois, porque eu preciso terminar de pintar a minha Kombi, não é? E eu vou usar aqui 2 tons de cinza, um cinza mais claro e um cinza mais escuro. Então, eu começo preparando a minha tinta para um cinza mais escuro. Aí, eu vou colocar um pouquinho de preto e um pouquinho do branco para poder fazer esse tom de cinza. Aí eu adicionei aí, ó, exagerei na quantidade, sobrou bastante, não precisava ter colocado tudo isso, porque eu coloquei muito preto, não é? Não precisava ter colocado tudo isso de tinta, acaba que desperdiça se você começa colocando bastante. Então, coloca pouco. Eu coloquei aqui o branco e o preto e misturei. Tá vendo que já tá ficando cinza? Vou misturar até ela ficar bem homogênea. Quando eu não conseguir mais distinguir as cores e ela se unir na cor cinza. Tá vendo? O cinza. E aí, eu comecei a pintar a minha Kombi na cor clara e depois na cor escura. Olha aí como é que ficou. Tá vendo? Aqui, ó, ainda vou pintar aqui de cinza, tá? Vocês vão ver depois que no final que aqui vai estar cinza também. Vamos terminar o meu desenho? Vamos lá? Não desiste do vídeo, não. Vamos lá. Muito bem. Agora que eu já pintei minha Kombi, eu vou pintar o meu céu. Lembre-se, eu não posso colocar tons de sol aqui. Não posso colocar o amarelo, não posso colocar o laranja. Então, eu vou pintar o meu céu todinho de azul. A tinta que sobrou da minha Kombi, tá vendo aqui? Eu vou colocar um pouco mais de branco para não misturar o azul da Kombi com o meu céu. Então, eu vou misturar aqui, vou fazer um azul, tá vendo? Um azul um pouquinho mais claro que a Kombi, não é? E aí, eu comecei a pintar, tá vendo? Muito bem. A tia não é muito pintora, né? Sujei a mão todinha, vocês viram lá, mas acontece. Aí a gente começa a pintar bem devagar, não precisa ter pressa, não é? Com cuidado, com zelo e tudo dá certo. Tá vendo que o meu tom de azul aqui do céu tá um pouquinho mais claro que o meu azul da Kombi? Então, busca sempre fazer os tons mais claros e mais escuros para você distinguir uma coisinha da outra, tá bom? Então, terminamos de pintar o céu. Foi assim que meu desenho ficou. Ainda tá faltando pintar as minhas flores. Eu não posso pintar as minhas flores de vermelho. Não posso pintar de amarelo, porque é cores quentes, não é? Então, a tia vai fazer uma misturinha com o roxo. E para isso, ela vai usar o azul que sobrou do céu. Ela vai usar o azul e vai usar o vermelho para fazer o meu tom de roxo. Eu vou usar aqui nas flores o roxo mais claro e aqui no coração, porque eu não posso usar vermelho, né? Eu vou usar um roxo mais escuro. Quer ver como vai ficar? Aqui, ó, é o meu tom claro, tá vendo? Esse tom claro aqui, eu vou pintar as minhas flores. Quando eu terminar de pintar as minhas flores, eu vou colocar mais um pouquinho de vermelho, só um pouquinho, porque já vai dar o tom que eu quero, que é um tom mais escuro. Quer ver como vai ficar? Olha só, eu pintei, tá vendo? De um tom mais claro pro roxo, um lilás. Pintei também um pouquinho das nuvens, fazendo aqui uma marcação assim, ó, com o pincel, quase sem nada, só para mostrar que vai chover. E aí, o roxo, eu pintei aqui no meu coração, já que eu não posso pintar meu coração de vermelho. Aí, eu coloquei aqui. Gostaram do meu desenho, da minha pintura? Eu quero ver o de vocês. Tira foto, porque a tia vai fazer um vídeo bem bonitinho pra gente postar lá no grupo dos pais e aí deixar para sempre guardada a nossa obra de arte, tá bom? A tia guarda todas essas lembrancinhas de trabalhos de vocês em um arquivo no computador. Então, eu gostaria de ter também o de vocês, tá certo? A nossa próxima atividade é lá na página 11. E nós vamos ter que recortar pedacinhos de papel nas cores quentes e colar dentro dessa figura. Agora, você pode usar aqui, igual a tia vai usar, o papel de seda, mas você também pode usar qualquer papel colorido nas cores quentes.
Então, eu usei aqui o amarelo, porque era a cor que eu tinha, e o laranja, porque era a cor que eu já tinha aqui, que eu comprei. E eu só encontrei essas aqui. Eu não consegui encontrar o vermelho, né? Não consegui encontrar nenhum tom de laranja mais claro. Então, vou fazer apenas com o amarelo e com o laranja, que na imagem tá parecendo vermelho, mas é laranja, tá bom? Essas bolinhas, a tia faz essas tirinhas, ela corta com a tesoura e faz a tirinha, para não ficar uma bola muito grande, é uma bola pequenininha, senão vai ficar muito estufado no seu livro. Você também pode recortar aqui o papelzinho sem embolar. Você pode só cortar ele, como se fosse pequenos quadrados pequenininhos ou retângulozinhos e colar. Mas eu acho que fica mais bonito quando você enrola o papelzinho para fazer o seu mosaico, tá bom? Então, você vai precisar, para fazer essa folha agora, da sua cola e da sua tesoura. Para essa atividade, você já vai colar direto no seu livro. Como a tia não pode usar o livro dela, eu reproduzi o desenho aqui, tá vendo? Numa outra folha, para poder fazer a colagem. Já que o livro não é da tia, é da escola, mas o livro aí é seu, então você vai fazer no seu livro. Você pode passar cola no desenho inteiro? Pode, mas eu aconselho você a ir colocando a cola por partes, para você também não sujar a sua mão e também a sua cola não ir secando. Nessa banana aqui, ó, a tia fez dessa forma para poder mostrar para vocês, mas quando a tia já estava aqui na metade, essa cola aqui já estava toda seca, porque eu precisei fazer mais bolinhas. Então, vai passando sua cola por partes. Divide assim, ó, metade aqui, passa cola e já cola as bolinhas. Igual a tia vai mostrar aqui pra você, ó. Aqui a minha banana já tá quase toda pronta, já colei os meus papeizinhos. Aqui a tia tá colocando por partes, tá vendo a cola? E aí já vai colocando a sua na maçã. A minha pera, eu não posso usar verde, não é? Eu tenho que usar as cores quentes. A tia vai fazer um mosaico usando aí os dois tons que ela tem, que é o laranja e o amarelo. E vou também colar. E assim, ó, ficou os nossos trabalhos de hoje. A tinta guache com o meu quadro com a Kombi e ali o meu mosaicozinho com as minhas bolinhas. Então, gostaram da nossa atividade? Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas é gostoso trabalhar assim com essas coisinhas manuais. Eu gosto. Então, faça a sua atividade direitinho e manda para a tia Rose para que eu possa fazer um vídeo de todas as nossas atividades de arte e começando por essas duas atividades para que eu possa postar lá no grupo dos pais e os pais também poderem ver a obra de arte que vocês fizeram, tá bom? Um abraço para vocês, caprichem na atividade de vocês e qualquer dúvida pode chamar. Tchau!